escrito. Então, o que acontece? Essa cidade de Megido é a cidade mais importante da terra de Israel do ponto de vista geopolítico. Dali, você enxerga tudo. A famosa estrada, que era a Via Maris na época romana, o caminho do rei, passava por lá. Essa cidade é mencionada em 1 Reis 9, versículo 15, como uma das 3 das principais cidades do rei Salomão, juntamente com Hazor ou Hatzor, né? E também Gezer. Então, quem domina Megido ou Megido, domina tudo. Essa que é a questão. O rei Josias, que foi o último bom rei de Judá, morreu nesse conflito de babilônios e egípcios no ano 609 a.C., no final do seu reinado, e aí acabou a época de Judá. Então, Megido sempre foi. Lá, o Rodrigo conhece muito bem, foi achado relíquias arqueológicas importantes dos assírios, dos egípcios. Ela foi muito atacada, 18 camadas diferentes. Porque ali, quem domina ali, domina a região. Então, o que acontece? Apocalipse não é um livro de referências literais. O livro, por definição, é simbólico. Eu vi uma besta que subiu do mar, não é o Godzilla. Isso é simbólico. Não rola. Poxa vida! Entendeu? Poxa, estava tão legal. Então, por que está falando disso? Porque esse lugar evoca essa situação. O que é o Apocalipse? É uma literatura simbólica que fala de um conflito onde não há meio termo na relação entre o bem e o mal. Então, quando o pessoal começa a fazer uma leitura literal, eles perderam que tipo de livro é esse. É como ler uma poesia do jeito que eu leio uma bula de remédio. Não faz parte dessa percepção. E a coisa é tão doida, porque, olha, o Rodrigo está falando de Israel, não sei o quê, mas Israel é desse tamanhozinho, é do tamanho de Sergipe. É pequeno. Esse Vale de Jezreel, a gente fala, né? Até que um dia eu estava lá com o pessoal, eu falei, pessoal, olha o Rio Jordão. Cadê? Ninguém podia ver. Porque eu falei, esse rio só dá para ver pela fé, né? Porque é tão pequeno que é pequenininho, tudo é pequeno lá. Né? Então, o Vale de Jezreel, imagina se cabe o exército chinês no Vale. Mas não, de jeito nenhum. Não cabe, não tem como você botar os supostos atores internacionais para lutar, ainda mais numa época de míssil, de tecnologia militar, drone, você vai imaginar. Então aquilo é uma referência de um conflito absoluto que vai ter entre o bem e o mal. Não pretende, na minha opinião, estabelecer cronologia de datação. A ideia é a seguinte: toda a realidade sofre porque nós temos a presença do mal no universo. E todas as culturas convivem de boa com o mal. Existe o que a gente chama de uma mentalidade dualista, no sentido que pau que nasce torto, morre torto. Quando um negócio é assim, não tem o que fazer. Os filhos das trevas contra os filhos da luz. Exato. Isso faz parte do pensamento indo-europeu, do mundo todo. Na Bíblia é diferente. Porque na Bíblia diz assim, pessoal, não era para ser assim. Esse negócio entrou por acidente. Então o mal, ele é estranhado, ele é rejeitado, ele é confrontado. E aí que vem a coisa linda. Ele será vencido. Então o pensamento bíblico é um negócio espetacular, porque ele é cheio de esperança. Sabe o que quer dizer para mim o fim do Armagedon? É a derrota definitiva das forças do mal nesse mundo. Então, quando essa vitória final do reino de Deus chegar, aquilo não é uma cronologia, não vai ter mais criança pedindo debaixo do viaduto. Não vai ter mais gente sequestrando pessoa para arrancar o órgão da pessoa. Não vai ter mais injustiça, maldade, crime, porque o reino de Deus vencerá internamente. Exatamente. É a redenção futura. Então, assim, o pessoal acha que o Apocalipse é um videogame. Mas como é que tá a discordância de mim? Não, é que você foi por um caminho diferente. Eu não sabia, eu falei Eu falei na profetada. Porque eu tô esperando a discordância aqui. Por enquanto eu não tô vendo também. A gente arruma uma. A gente arruma uma, viu? Não seja por isso. Então vou arrumar daqui a pouquinho a discordância. Traz uma coisinha com cara de pouco aí, que você vai ver a discordância. Ah, é? E esse bem que você sabe que o Rabino Ravissani veio aqui, né? Veio? A gente fez um episódio histórico. Mas a pizza teve que vir caché, né? Caché. Eita. Aí... Deixaram a calabresa para você, então. Não. É porque é diferente. Não é só questão de não comer a carne de porco, né? Pra gente tem que ser a caché. Sem caché. Aí teve que trazer lá do Higienópolis, eu acho. Higienópolis, uma coisa assim. De uma pizzaria de lá. Pô, foi muito legal. Eu acho que eu tô com fome, tô falando em comida. E aí, já pediu? Ah, tá bom. E quando você fala, Sayão, que o mal reina no mundo, o mal está entre nós, ele não existia no começo de tudo?
Ou o mal sempre esteve lá meio escondido? Não, a ideia da Bíblia é o seguinte, é que quando Deus cria tudo, ele cria de maneira, digamos assim, perfeita. Não no sentido perfeito, na totalidade, que nada tem qualquer finitude e limitação. Mas a pergunta é o que é o mal? Essa que é a questão. Então, assim, a teologia cristã, de modo geral, ou o pensamento judaico-cristão, tem um pensamento que é muito expresso por estudiosos como Maimônides, né? Moshe ben Maimon, da tradição judaica, Agostinho, da tradição cristã, que vão dizer o seguinte: o mal não tem existência ontológica. O que quer dizer isso? É igual a ferrugem. A ferrugem existe só se tiver ferro. Entendi. Então, se não tem ferro, não tem como a ferrugem, não tem como ter doença se não tem organismo. Entendi. Então, ele não tem uma existência, digamos assim, essencial. Porque como é que eu defino o que é mal? Tem que ter um parâmetro, uma referência. Essa referência é Deus. Então, o mal tem a ver com uma rebelião, uma ruptura, uma oposição àquilo que é referência, àquele que é referência, que é o próprio Deus. Diferente do pensamento, vamos dizer, não bíblico, onde se entende, aí que é o drama da situação, que a realidade ela é composta na sua essência ontológica, constituinte de bem e mal. Quer dizer o quê? O mal nunca desaparecerá. Você está fadado a estar com ele. Então o pensamento bíblico é diferente. Por quê? Porque ele não se entrega a um fatalismo. Isso quer dizer que tudo aquilo que está numa categoria negativa, que se opõe à referência da divindade, eu estranho, eu rejeito, eu luto. Por isso que o pensamento bíblico tem o quê? Justiça social. Os profetas chegam pegando pesado. Não pode fazer isso. Isso é roubalheira. Isso é mancada. Isso é sujeira. Que isso? Entendeu? No mundo sem essa perspectiva, olha, não tem o que fazer, né? As coisas estão assim, estão escritas nas estrelas. Não tem como mexer. Aí não. Então, quer dizer, porque a realidade original não é essa, você sonha com essa esperança que vem da palavra divina. Quando você olha o Apocalipse, pega no final, Nova Jerusalém, ela é uma volta ao Éden. Ela é o Éden urbanizado. Parece na figura da cidade o jardim de volta. Entendi. Entendeu? Então, nesse sentido, por isso que é um negócio interessante, que a cultura de inspiração bíblica, que atingiu parte da história do Ocidente e está presente no povo judeu, é uma cultura de transformação positiva, por causa dessa insatisfação com a realidade do mal, inspirada nessa realidade de Deus. Eu acho